Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi da Inés, estou aqui para apresentar mais uma aula, para fazer mais um convite. Primeiro vou falar da aula, né? A aula de hoje a gente vai falar sobre cultivo, uma aula muito esperada. É a primeira de uma série de 3. A última aula é um assunto totalmente inédito, né? A gente vai falar sobre cultivo doméstico, mas a gente tem 2 aulas aí com o Henrique e com o Danilo, eles que são super pesquisadores, engenheiros agrônomos e que pesquisam essa área. Então, na aula de hoje a gente vai receber o Henrique e na aula seguinte o Danilo. E eu espero que vocês gostem da aula de hoje e que vocês aproveitem muito a 3ª aula, que é uma aula sobre cultivo doméstico, muito direcionada aí ao pessoal e às mães, aos pacientes aí que conseguem ganhar na justiça o direito de plantar. E quero reforçar o nosso convite para que todos vocês que possam participem aí no sábado do Popcam, que acontece a partir das 9 horas da manhã na Alameda Eduardo Prado 474, lá no Campos Elíseos. O evento vai até as 9 horas da noite, vai ter atração musical, vai ter comida, vai ter expositores, vai ter muitos encontros, né? A gente vai conseguir sair um pouquinho dessa coisa da telinha. Então eu espero vocês lá no sábado. Ainda dá para se inscrever tanto pela Unifesp quanto pelo Simpla, mas caso encerre pela Unifesp por causa das 500 vagas, pode se inscrever no Simpla, todo mundo vai poder assistir ao simpósio. Então tenha uma ótima aula, a gente se vê na próxima terça-feira, então. Salve, salve pessoal, meu nome é Henrique Freire e serei professor desse 11º curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Essa aula é do módulo de cultivo, nós vamos falar de tipos e subtipos de cannabis sativa. Essa é uma iniciativa da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que juntamente com o MoveRecan, Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal, traz esse conteúdo totalmente gratuito para vocês. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFV, Universidade Federal de Viçosa. Sou também mestre em genética e melhoramento vegetal nessa mesma instituição. Atuo como pesquisador da cannabis e, juntamente com outros colegas, coordeno a CT de Agronomia da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Sou também professor por amor a esta arte de educar. Cannabis sativa L é considerada uma única espécie, com altíssima variabilidade, principalmente devido à hibridação natural. Que processo que é essa hibridação natural? É o processo de cruzamento de gametas, tá? Por que ela é obrigatória? Porque na cannabis nós temos sexos separados, ou seja, a fecundação dentro da espécie de cannabis sativa sempre é cruzada. Tem uma planta macho, uma planta fêmea e essas plantas têm que cruzar gameta, pelo fato dos sexos estarem separados. Existe cannabis hermafrodita? Existe, mas esse fenômeno é principalmente devido a estresse. Não é um fenômeno que está naturalmente dentro da genética da espécie. Quando a planta é estressada, quando ela sente um risco ali de não poder reproduzir-se, ela vai gerar as flores hermafroditas, mas no comportamento normal isso não é gerado. A polinização dessa planta é feita pelo vento, a dispersão desse grão de pólen é feita pelo vento. Isso é muito eficiente, possibilitando essa planta colonizar diversos ambientes. A cannabis é uma planta capaz de reproduzir entre si, gerando descendentes férteis. Por isso não justifica a especiação. Nós estamos falando de uma única espécie com muita variabilidade. Por quê? Porque qualquer variedade de cannabis
que for posta a cruzar com outra qualquer variedade de cannabis vai gerar um descendente que é fértil, ou seja, a semente gerada por esse cruzamento é uma semente fértil, é uma semente que vai gerar uma nova planta que também é capaz de reproduzir-se. Isso justifica a não especiação, então por isso nós estamos falando de uma única espécie de cannabis. Nós temos aí dois grupos principais, o grupo das espécies cultivadas de cannabis, né, espécies de cannabis cultivadas, que são aquelas espécies que tiveram interação muito próxima com o homem, portanto, são espécies que foram moldadas pelo homem para a obtenção de um ou outro produto que interessava ao homem. Então, essas espécies que tiveram contato próximo com o homem e que foram trabalhadas pelo homem há milênios, elas são consideradas cultivadas. Então, quando a gente fala em sativa, esse epiteto específico que é cannabis sativa, esse epiteto específico que significa espécie cultivada. Por exemplo, o arroz também é cultivado. O nome do arroz é Oryza sativa. Sativa significa cultivada. Então, quando eu tenho cannabis sativa, subespécie sativa, aí está por abreviado, né, o subespécie. Subespécie sativa é a variedade de cannabis produtora de fibra, é o cânhamo. Quando eu tenho a subespécie índica, é a cannabis produtora de resina, resina medicinal. Resina é essa que é tão útil para nós, resina é essa que justifica o uso medicinal dessa planta. Quando nós temos a subespécie índica, varra afgânica, nós estamos falando de uma variedade de cannabis que sofre uma seleção natural pelo ambiente do Himalaia e, portanto, é uma planta que por pressão de seleção desse ambiente, que é um ambiente muito hostil, é um ambiente de realmente montanhas muito altas, por exemplo, o Monte Everest está nessa cadeia de montanhas. Essa variedade de cannabis ela sofre modificações para poder sobreviver nesse ambiente. A espécie de cannabis é uma espécie muito variável, uma espécie que tem muito poder de adaptação ao diferente ambiente. Então, a cannabis sativa subespécie índica var afgânica é uma espécie que sofre uma pressão de seleção do ambiente de montanha, do ambiente alpino, e essa pressão de seleção faz com que ela se diferencie das demais, mas todas elas são a única espécie cannabis sativa. Então, se eu pegar uma espécie vara afgânica e cruzar com uma subespécie sativa ou com uma outra subespécie índica, ou mesmo com uma espécie vara espontânea ou var cafiristânica, o descendente gerado vai ser fértil e vai ser uma mistura dos dois progenitores, do pai e da mãe, dos parentais dessa espécie. E quando a gente está falando de espécie ruderal, aí eu estou falando de espécie selvagem de cannabis, que adaptaram-se a não fotoperioidismo. Que seria isso? A cannabis é uma planta fotoperiódica. Ela é uma planta de noites longas. Que quer dizer, quando as noites são longas ou os dias são curtos, essa planta vai florescer. No caso das variedades de cannabis ruderais, isso não acontece. É uma planta não fotoperiódica. Ela vai amadurecer suas flores, vai chegar no estágio reprodutivo, sim ou sim, pela idade. Então ela envelhece e amadurece a sua sexualidade, se tornando uma espécie reprodutiva. A flor é o órgão reprodutivo da planta, que eu vou falar melhor aqui nos próximos slides. Então, mais ou menos aí, isso aí é uma visão, né, que a gente tem antiga da cannabis. Por quê? Porque antes a cannabis estava totalmente separada. Então, o que acontece? Eu tenho aí dois tipos de cannabis principais: o tipo de cannabis produtor de fibra ou tipo de cannabis cânhamo, que está marcado no mapinha em verde. Eu tenho o tipo de cannabis produtor de resina, que está marcado no mapinha em vermelho. Notem que a espécie produtora de fibra, o cânhamo, que também produz CBD, é uma espécie de zonas temperadas, de zonas frias. A espécie de cannabis adaptada aos climas tropicais, ao clima do Brasil, é a espécie de cannabis produtora de resina, a maconha. Então vamos considerar que a maconha é o vermelhinho e o cânhamo é o verdinho. Só que uma se cruza com a outra. E o filho desse cruzamento é fértil. Então é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma espécie. E aí está escrito aí embaixo, cannabis sativa L. E essa estrelinha que eu pus aí no mapa, por que essa estrelinha? Eu estou marcando mais ou menos a região da cadeia de montanha do Himalaia. Por quê? Porque essa espécie ela vem da China, que está do lado direito do mapa, para o lado esquerdo do mapa.
e ela vem se dispersando com a ajuda do homem, com a ajuda de animais, de pássaros, ela vem ocupando o continente. Quando chega nos Himalaias, que é uma cadeia de montanha enorme, inclusive o Monte Everest está lá, todo mundo conhece. Quando ela chega no Himalaia, ela fala assim: meu Deus, aqui é difícil de viver, eu vou ter que adaptar. E pelo processo que eu já citei para vocês de hibridação natural, o que significa isso? Ela se reproduz por fecundação cruzada, ou seja, ela vai trocar gametas de uma com a outra, ela vai se adaptando, ela vai selecionando os genes que permitem a ela sobreviver a esse ambiente hostil. E aí ela cria uma variável dentro das espécies índicas, que são as produtoras de resina. Essa var afgânica, né, é uma espécie adaptada ao ambiente de montanha e muito diferente, tanto da subespécie índica quanto da subespécie micânhamo. Porém, essas espécies, subespécies todas não existem mais. Isso é vamos falar, um avô, um bisavô, um tetravô das cannabis que nós temos hoje. A cannabis evoluiu e hoje nós temos o que? Os híbridos modernos, porque o processo de hibridização acontece. Então hoje nós só temos os híbridos modernos de cannabis. Por que acontece esse processo de hibridação? Porque a cannabis tem esse órgão aí que é o órgão reprodutor. Como toda planta, toda flor é o órgão reprodutor da planta. É onde ela produz os seus gametas, os seus elementos de reprodução. Assim como nas nossas gônadas, que são, né, o saco escrotal, o ovário, o ovário feminino, que produzem os gametas, as células gametofídicas. A cannabis produz os seus gametas nos sacos polínicos, está aí em um, e no quadradinho de cima que tem as flores masculinas da cannabis, ela produz o gameta masculino aí. E esse grão de pólen, que está ali marcadinho em 4 na tela, no alto da tela, ele é dispersado pelo vento, como eu já falei para vocês. E esse grão de pólen dispersado pelo vento, essa planta tem sexo separado, ela tem uma planta macho, uma planta fêmea. Esse grão de pólen dispersado pelo vento, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar nos pistilos, que é essa perninha aí. Essa na foto das flores fêmea, que é a foto de baixo, você vê esses cabelos branquinhos. Esse cabelo branquinho é um pistilo. E o que acontece? O grão de pólen vai aderir aí. Ele fixou aí. Igual o espermatozoide fixa no óvulo feminino. Então o grão de pólen adere aí, ele vai formar uma estrutura que se chama tubo polínico. Esse tubo polínico é formado e ele desce o gameta, a célula gametofítica, para dentro do ovário, que está na flor feminina, ok? Esse gameta que desce para dentro do ovário, ele vai gerar um embrião, que por sua vez vai virar um fruto, que é a semente da cannabis, e vai no futuro, na próxima geração, gerar uma nova planta. Então na parte superior aí, lado esquerdo, nós vamos ter as flores masculinas, os sacos polínicos, diversas fotos, diversos detalhes, diversos aumentos aí. E na parte inferior, nós temos as flores femininas em diversos estágios de desenvolvimento. Notem que a flor feminina, quando ela está apta a reproduzir, ela está com esse pistilo branquinho. Ele está pronto para receber um grão de pólen. Ele está pronto para fazer um filhinho. E quando ela vai amadurecendo, esse pistilo muda de cor. Fica laranjadinho. Daí a flor já está madura, já está no ponto de colheita. É até um indicativo do ponto de colheita que eu vou falar melhor para vocês aí na frente. Então, o que acontece? Nós só temos diferença de manejo. Nós temos um manejo industrial, que é para fim industrial, e nós temos um manejo medicinal, que é para fim medicinal. A espécie é uma só. Pode ter um cruzamento que tem um pedaço de subespécie sativa, que produz canho, mas tem uma outra parte dele de medicinal e que produz um meio do caminho ali, que a gente chama de híbrido, e que pode ter fim industrial ou medicinal, depende. O fim medicinal eu tenho um cuidado maior, eu vou usar uma fertilização mais adequada, a planta vai ser mais protegida, porque o produto que eu vou obter dessa planta é medicina. Agora, o fim industrial não precisa ter tanto cuidado. Eu vou fazer papel, vou fazer roupa,
vou fazer até plástico com essa planta, por que eu vou ter tanto cuidado? Não tem que ter tanto cuidado. Então, o uso dessa planta é industrial. O que a gente diferencia é o uso, se é medicinal ou industrial. Aí a gente vai determinar o manejo, como que a gente vai trabalhar com a planta, ok? Então aí nós temos a cannabis medicinal, a maconha, famosa nossa. Só que hoje nós não temos aqueles antepassados que eu falei para vocês aí uns 3 slides para trás, mas porque aquilo acabou, foi cruzando, é como se aquilo vai evoluindo, atualizando, ela começa a misturar, e você não tem mais aquele puro cânhamo que tinha lá atrás, que eu mostrei o mapinha vermelho e verde para vocês. Hoje a gente tem só os híbridos, que é a mistura de um com o outro. E nós temos também o cânhamo industrial. Só que esse cânhamo industrial não é aquela espécie pura que o Linneu descreveu lá em 1700 e bolinha, o cânhamo industrial de hoje. Ele já é um trem atualizado, uma coisa que foi misturando, que foi acontecendo conforme foi cruzando ali, foi virando uma coisa moderna, atualizada, que tem tanto genética de um quanto genética do outro. Esse é um videozinho que eu fiz lá na Colômbia para vocês, pessoal. Com Breeders Colômbia, pessoal que produz semente de cannabis. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência com cannabis. Fala um pouco devagar, despacio, para que la gente me pueda entender bien. ¿Vale? Muchas gracias por estar por aquí. Un saludito a todos allá en Brasil. Estamos acá en Breeders Colombia, el primer banco legal de semillas. Somos una unidad de investigación en mejoramiento genético vegetal. Y hoy nos encontramos aquí en el cultivo haciendo la primera variedad llamada Claro de Luna, que va a ser lanzada ahorita en diciembre. Digamos que llevamos 17 años en el trabajo del mejoramiento genético vegetal y 17 años en el cultivo de flores. Entonces, acá bienvenidos siempre a Colômbia. Claro, um gusto. Bom, gente, essa aí foi uma visita que eu fiz na Colômbia. Recentemente eu estava lá trabalhando e aproveitei para visitar, né, esse pessoal que produz cannabis, produz semente de cannabis, conhecer o cultivo deles e trazer um conteúdo um pouco diferente para vocês. O mais legal aconteceu depois dessa entrevista, no segundo momento, que não pode ser publicado aqui para vocês. Mas o que é interessante, o que o Andrés trouxe para a gente? Ele trouxe que o que permitiu eles conhecerem a planta, eles estudarem a planta, foi o autocultivo. Porque o fato deles poderem autocultivar a planta fez com que eles fossem melhorando, atualizando suas técnicas, compartilhando conhecimento entre os jardineiros, entre os cultivadores. Então é muito importante o autocultivo. E esse momento que a gente está vivendo agora, que o Brasil, né, descriminaliza a questão da maconha, o STF descriminaliza a questão da maconha, a Colômbia viveu há exatos 37 anos, eu não era nem nascido. Isso foi em 1986. O que o Brasil está vivendo hoje, há um mês atrás, a Colômbia passou por esse processo em 1986. E o que isso fez? Fez que esses grupos fossem formados, que os cultivadores passassem a interagir, compartilhar conhecimento, trocar não só conhecimento como material genético e desenvolver essa cultura, o conhecimento sobre essa planta. Então, acho que a mensagem mais legal aí dessa visita do Breeders Colombia que eu fiz foi essa questão. Esse pessoal, eles vendem sementes de cannabis, eles vendem sementes super, né, controladas pelo Estado colombiano. Então, o que acontece? Tem uma semente de qualidade, uma semente com, digamos, com um perfil químico estável, e é o que eles trabalham hoje. Aí você está vendo o cultivo deles aí, né, de produção de semente. Esse cultivo atrás dele tem 240 plantas para produção de sementes, voltado para produção de semente. Daí ele vai só retirar sementes para venda, entendeu? Então é muito legal essa oportunidade de fazer essa visita e essa oportunidade de troca de conhecimentos que eu tive aí com esse pessoal da Colômbia. Nós temos aí agora o ciclo da cannabis. Que são esse ciclo fenológico? Nome difícil, né? Mas vamos falar assim, as fases da cannabis, fase de desenvolvimento da planta. Em a gente tem germinação de semente. Nessa fase a planta só precisa de água, a semente só precisa de água. Ela vai inchar, o embrião vai soltar, vai descer uma pecinha branca dele, que se chama radícula, que é a primórdio radicular, vai descer por debaixo da terra, a outra parte levanta para fora da terra e solta os cotilédones, a folha cotiledonal. Vou mostrar para vocês o que é. Depois disso, abre os pares de folha,
que vão abrindo, né, alternados na cannabis, tá? Então nós, depois dessa fase de germinativo, nós temos a fase de vegetativo primeiro, que é quando a planta está iniciando seu desenvolvimento, depois a segunda fase do vegetativo, depois a fase floracional, ou a fase reprodutiva. Por quê? Flor é órgão reprodutivo. Então, quando a gente está falando de flor, a gente está falando de reprodução, e a última fase é a fase da maturidade sexual da planta. Lembra? Flor é órgão sexual. Então, a maturidade sexual da planta vai chegar aí com 7 a 11 semanas de idade. Mas isso varia conforme a variedade de cannabis, varia conforme o manejo também que essa planta está recebendo. Então aí nós temos a semente. Essa folhinha cotiledonar é essa redondinha aí que vocês estão vendo. A outra é flor de cannabis, a folha de cannabis que todo mundo conhece. Aí, num dos lados da folha cotiledonar, nós temos a casquinha da semente, o pericarpo e a casquinha da semente. Então, conforme eu falei para vocês na imagem no quadradinho de cima em branco, nós temos aí primeiro essa semente hidrata. Na hora que ela hidrata, ela abre. Na hora que ela abre, ela emite a radícula, que é o primórdio radicular. Já em B, nós temos aí a abertura das folhas cotiledonares. As folhas cotiledonares são as folhas que vão nutrir o embrião. Elas já estão dentro da semente, tá? A semente já é feita com essas folhinhas dentro. Elas vão nutrir o embrião até essa planta se estabelecer. Estabelecer a raiz e estabelecer as folhas que vão fazer a fotossíntese e vão gerar essa planta, que vão permitir essa planta ocupar esse espaço e se reproduzir. Daí a 12 semanas, mais ou menos. Aí nós temos o esquema, bonitinho em D, que essa planta vai virar, como que ela vai evoluir. Nós temos a fase vegetativa da cannabis, a fase que ela ainda não está produzindo flor. E aí nós temos aí, nessa imagem com fundo preto, primeiro a de baixo fica as folhas cotiledonar. A gente pode pôr terra até o tamanho da folha cotiledonar aí. A gente fala que o limite para a gente cobrir a planta é a folha cotiledonar. E depois nós temos os entrenodos que vão gerar primeiramente folhas e depois no segundo momento esses nós de crescimento vão ser reprodutivos, vão gerar a parte reprodutiva da cannabis, que é a flor. Na parte apical nós temos o meristema, mas nós temos meristema em cada axila, ou seja, em cada, onde que a gente está escrito em nós de crescimento, nós temos um meristema de cada lado. Para sair uma folhinha tem que ter um meristema. Meristema é o tecido da planta que vai permitir o crescimento da planta, porque no meristema nós vamos ter as células não diferenciadas, que vão gerar novas células, que vão gerar novas folhas e que vão gerar flores também quando essa planta tiver maturidade sexual. Aí já nós temos a fase reprodutiva, primeira imagem mais à esquerda, flor masculina da cannabis, no extremo direito, a flor feminina da cannabis em idade reprodutiva e no meio um exemplo de uma estufa em container, aí com plantas de cannabis em estágio reprodutivo. Agora nós vamos falar de colheita. Como que a gente vai identificar essa colheita? Note aqui nesse slide anterior que os cabelinhos que eu falei que se chama pistilo estão brancos, estão aptos a receber grão de pólen. Não está na hora de colher a cannabis ainda, porque ela está desenvolvendo a flor. Nesse daqui você não acha mais o cabelinho branco. Você vai encontrar esses cabelinhos todos alaranjados, meio marronzado, que é esse cabelinho já não está apto para receber o grão de pólen. Se o grão de pólen chegar aí, não vai gerar uma semente, porque essa flor já está madura, já está em ponto de colheita. Aí já a segunda imagem, a flor colhida já, que vai passar pelo processo de pós-colheita, que basicamente é a limpeza dessas folhas, que a gente não vai secar com as folhas, colocada para secar, essa planta vai ficar. Eu gosto de secar a planta no escuro. Então eu coloco as plantas para secar no escuro. Por quê? Porque a planta, ela não sabe que morreu, ela não sabe que foi colhida. A célula dela não é igual a gente que morre, cai e não faz mais nada. Ela não tem um coração. A planta, se você colhe, ela não sabe ainda, então ela continua fazendo metabolismo, ela continua fazendo fotossíntese. Se você deixa ela fora do escuro, se tiver luz, a luz faz fotossíntese. A fotossíntese gera radical livre. Radical livre ajuda a degradar essa planta. Então, por que a gente colhe e põe no escuro?
porque a folha, a célula da folha não foi avisada que você colheu. Você não falou para a planta lá, ó, tô te colhendo, acabou. Agora você descansa, você vai secar. Não, ela demora uns dias ainda para, né, morrer, realmente morrer, para a célula morrer. Se você deixa ela em lugar iluminado, ela vai continuar fazendo fotossíntese. Se ela fizer fotossíntese, ela vai gerar radical livre. Esse radical livre vai diminuir a qualidade da sua flor. Então, colheu, tira as folhinhas principal, pendura para secar no escuro, ok? Do lado de cá, uma flor já seca. Eu gosto muito dessa técnica para visualizar o que a gente chama de tricoma, que é o que? Pegar um celular, tirar uma foto bem de perto da flor da cannabis e localizar aí esses pontinhos brilhantes que tem na flor, que são onde que estão os canabinoides, que a gente vai identificar por cor. Então, a flor madura, ela tem esses pontinhos mais amarronzados, a flor menos madura, elas têm esse pontinho mais esbranquiçado. Cada jardineiro, cada consumidor vai preferir um estágio de flor. Não tem um melhor ou um pior. Porém, a melhor maneira de visualização desses tricomas, hoje, antigamente a gente usava lupa para ver. Só que é mais fácil você pegar uma foto com o celular e dar um zoom na foto para você visualizar os tricomas, porque os celulares modernos aí são muito bons, né? Do que você usar uma lupa para ver isso visualmente. Então, essa avaliação do ponto de colheita é o que? Visualizou aqui, não tem mais pistilos brancos, você só tem pistilos amarronzados. Tirou a foto, deu zoom na foto, verificou a coloração dos tricomas, que são esses pontinhos, esses esbranquiçados, essa névoa que a gente chama de tricoma, ou esse parece um pó, né? Parece que ela tá, em inglês eles falam sugar powder, tipo como se fosse pó de açúcar na planta, né? Que ela tá cheia de pozinho, mas não é pó e não tá solto. Então, isso aí, para você visualizar isso, visualizar a coloração, por exemplo, olha nesse aqui. Essa aqui, ela tem uma coloração mais branquiçada ainda. Esse aqui já tá com uma coisa mais dourada. Então, eu prefiro ela dourada, eu deixo ela madurar até ficar dourada, porque é o ponto de colheita que eu acho mais interessante. Manejo de jardim clonal. Essas fotos aí foram cedidas pelo Danilo Mazuela, meu colega, que também está dando aula para vocês. O jardim clonal é uma planta que é gerada, que é mantida para geração de estacas. Estacas que vão ser utilizadas para clonagem. Então, essa planta é sempre mantida com noites curtas. Por quê? Porque eu não quero que essa planta floresça. Porque eu quero que essa planta esteja sempre emitindo estacas para que eu tire essas estacas e clone. Então a gente utiliza luz artificial. Notem que, olha só, nessa imagem do lado é um jardim clonal em calha. Vocês veem que as plantas são mantidas com iluminação, mas tem luz aí para suplementação de iluminação para que ela nunca floresça. Essa planta está em estágio vegetativo. E aí vai ser dessa planta, o que você vai colher dessa planta é só estaca. No extremo direito você tem essa planta aí cheia de estaca, né? E ela fica com esse formato arbustivo que a gente vai colhendo e vai podando ela para ela ficar com esse aspecto arbustivo. E na foto central você vê as galhas, né? Então ela vai ganhando mais, como é que fala? Crescimento secundário, que é esse crescimento lateral aí do caule, e você vai tirando só estaca. Dessa planta aí você não colhe flor. Uma hora você vai colher. Quando você parar de pôr essa iluminação especial aí que não deixa ela florescer, ela vai cumprir o seu objetivo, que é crescer e multiplicar e se reproduzir. Vai ter a flor, que é o órgão reprodutivo, e você vai colher a flor. Mas ela é mantida nesse sistema de iluminação com 18 horas, 20 horas de luz por dia, para que ela nunca floresça. Se eu manter essa iluminação, ela não vai florescer. E o que eu colho dessa planta? Eu vou colher estaca. Eu só tiro estaca para fazer esse processo aqui, ó. Então, eu tiro a estaca, coloco essa estaca para enraizar. Essa estaca dá esse tipo de cultivo, que é um cultivo padronizado. Só existe uma maneira de padronizar mesmo o cultivo de cannabis, é através da clonagem. Isso aí é um processo de clonagem. E só existe essa maneira de padronizar. Por quê? Porque a espécie de cannabis faz hibridação natural, como eu falei lá no segundo slide.
Como ela faz hibridação natural, ela troca gametas. Como ela troca gametas, como ela mistura as informações genéticas, ela vai fazer cada uma das sementes diferente da outra. Então, por exemplo, se a gente tem uma família que tem 3 filhos, se esses filhos não são gêmeos, cada um é diferente do outro, ninguém é igual. Então, na cannabis acontece a mesma coisa. Pode ser a mesma mãe e o mesmo pai, a mesma mãe com a mesma semente, e ela teve contato com o pólen de um pai só. Só que cada uma das sementes é diferente. Na hora que eu plantar vamos falar assim, aquelas sementes que foram geradas pelaquela mãe e pelaquele pai que eu conheço, eu não vou ter umas plantas iguais, eu vou ter plantas diferentes. A única maneira de eu padronizar é com a clonagem. Aí eu vou pôr um videozinho rápido do Andrés explicando a técnica dele de clonagem. Depois eu explico a minha. Olá pessoal, estou aqui com Andrés que vai ensinar a técnica de fazer a clonagem aí com as estacas de cannabis. Como que você faz aí, Andrés? Explica pra gente. Bueno, aquí rápidamente los materiales, esterilizar las tijeras, esto es alcohol al 96%, vamos a limpiarlas. La intención es que no vayamos a contaminar el corte. Y también para que no haya contaminación cruzada de una para otra. Y ahora cogemos una rama, esta rama es de aproximadamente unos 13 centímetros. Vamos a quitar esta parte de acá y vamos a cortar aproximadamente acá de manera diagonal y vamos a cortar las hojas para que no se nos vayan a deshidratar las plantas muy rápido. Unos cortes ahí finitos. aí diminui a área foliar e permite que essa planta não perca água. Y este sería en hidroponía. Entonces vamos a echar un poquito de hormona de enraizamiento, sería ácido indolbutírico. Aí, ve. Y lo vamos a meter acá. Pues, es una bandeja muy sencilla, que eso lo podemos tener en casa. Es agua, es hidroponía sencilla. Espero que lo hagan allá en sus casas. Bom, gente, vocês viram a técnica dele aí. Ele está fazendo hidroponia diretamente na água e usando hormônio para fazer essa propagação aí clonal da cannabis, né? Fazer esses clones de cannabis. Aqui eu estou demonstrando uma técnica que eu acho mais simples, que é uma caixa dessas aí de estoque, uma caixa vedada, bem vedada, para manter a umidade. Claro que industrialmente as empresas vão usar, tem inclusive estufas específicas com a umidade controlada para você fazer esse enraizamento, mas dentro da casa da gente a gente pode fazer com uma caixa dessa. Uma caixa dessa, um borrifador de água, para a gente estar sempre molhando e mantendo esse ambiente aí fechado, úmido. Eu usei no caso aqui plugs Elepot, ou seja, eu usei plugs já com substrato, e vocês notem aí na imagem as raizinhas saindo. E eu não usei hormônio também. Então eu peguei essas estacas, colhi as estacas, guardo elas em água, tá? Para elas não desidratarem. O que faz muitas vezes a gente perder os clones, perder as estacas, é deixar desidratar. Então eu já colho ela da planta mãe, da planta matriz, e já ponho ela numa água fria. Não é gelada e não é quente, fria, temperatura ambiente. Já deixo elas armazenadas ali. Aí eu venho para os plugs, pego esses plugzinhos e coloco as estacas, tirando, né, as folhas. Aí depende da técnica. Eu, por exemplo, não gosto de cortar as folhas igual ele cortou, porque eu acho que pode entrar doença, pode entrar patógeno, fungo, então eu evito cortar. Eu mantenho as folhas, né, inteiras. Coloco isso dentro do plug, cortado na base aí em 45 graus, ou seja, corte diagonal aí na base. Coloco as estaquinhas, quanto mais fina, melhor para ela enraizar, porque ela tem mais hormônio natural aí de enraizamento. No caso eu não uso hormônio, então eu uso estacas bem fininhas para ela pegar fácil. E vocês podem ver aí nesse plug bem central que as raízes já estão saindo. Esse é um plug de papel biodegradável, né, da Elepot. Eu usei esses plugs para fazer as mudas. Então nós temos aí já a caixa montada com os plugs e mantendo sempre úmido. Vocês veem aí do lado da caixa que ela tem água, né? Tem as gotinhas d'água, porque eu vou mantendo isso sempre molhado com o borrifador. Isso aí 10 dias mais ou menos.
Essas plantas já enraizaram, elas diferenciam as células aí da base do caule e formam raízes. Então eu vou falar um pouquinho de reversão sexual e vou aproveitar a imagem para vocês entenderem como que a gente faz a sexagem da cannabis. O que é sexagem? Determinação do sexo. O jeito melhor para a gente determinar o sexo precocemente da cannabis é olhar a axila da cannabis, essa parte aí onde que a gente tem os nós meristemáticos. Olhando a axila da cannabis, se ela tiver uma bolinha, é macho, se ela tiver esses cabelinhos, é fêmea. Fazer a reversão sexual, a gente utiliza íons de prata, ou seja, eu gosto de usar prata coloidal, que é menos tóxico. A prata coloidal, ela vai fazer um bloqueio em alguns hormônios vegetais e fazer com que essa planta gere flores macho, mesmo sendo fêmea geneticamente. Perdão. Então eu pego uma planta fêmea, normalmente um clone, que eu sei que é fêmea, aplico quando ela está começando a florir, começando o estágio de floração, eu faço aplicações de prata coloidal, 30.000 ppm, algumas vezes nessa planta. E vou aplicando aí, todo dia eu jogo um pouco de prata coloidal nessa planta, até que essa planta passe a desenvolver, em vez de flor fêmea, ela vai passar a desenvolver flor macho. Parece que a planta está doente, ela sofre com esse produto, que é a prata, né? No caso, tem gente que usa a prata química mesmo, eu prefiro coloidal, que tem é menos tóxica. Então a gente aplica a prata coloidal e a planta vai fazer a reversão sexual, ou seja, a planta vai gerar flores de outro sexo. Gerando as flores masculinas, essa planta, quando reproduz esse grão de pólen que é gerado por essa flor revertida, ele é um grão de pólen que produz sementes femininizadas. O que seria isso? Sementes que são originalmente sempre vão gerar uma planta fêmea. É assim que se faz semente femininizada. Quando a gente fala assim, semente regular, semente femininizada, é utilizada através da prata coloidal, né, dos íons de prata, que bloqueiam o receptor de um hormônio gasoso que tem na planta, que chama etileno. Ao bloquear esse receptor, a prata tem maior afinidade para os receptores de etileno do que o próprio etileno. Ao bloquear a entrada do etileno na planta, essa planta muda de sexo. Só que é um sexo químico. Ela muda de sexo quimicamente. É uma castração química, vamos falar assim. Mas não muda de sexo geneticamente. Então, todos os filhos gerados por essa planta revertida são filhos fêmea, porque essa planta, na verdade, é fêmea. Então, os múltiplos usos aí da cannabis, nós temos as fibras de cannabis, né, que a gente pode fazer corda, lona, carpete, papel, tecido, embalagem, plástico, tijolo, tudo que se pode fazer com a fibra, eu vou falar um pouquinho. Nós temos a semente de cannabis, que pode ser utilizada na alimentação, é uma semente muito rica. E nós temos energia, porque pode usar essa planta para fazer biocombustível. Igual a gente faz etanol de cana-de-açúcar, a gente pode fazer biocombustível de cannabis também, que é um combustível verde, menos agressivo ao meio ambiente. Aí nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU de 2030, e a cannabis, ela interage com diversos desses objetivos, né? Ela interage com a questão da fome, questão da saúde, né? Questão de um consumo mais responsável, de cidades mais limpas, como ela faz biocombustível, energia mais limpa, como ela é uma planta, ela combate as alterações climáticas, como ela sequestra carbono da atmosfera, ela interage com a vida debaixo da água e debaixo da terra, sobre a terra, né? Porque o principal depósito de carbono é a água. Então, se ela sequestra carbono, ela interage com a água e ela interage com a vida na superfície desse planeta, no qual habitamos e no qual devemos cuidá-lo. As sementes de cannabis, né? Elas podem ajudar na erradicação da pobreza, a erradicar a fome também e a uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais limpa, uma agricultura que usa menos insumos tóxicos, menos veneno, e também por ser um superalimento, ter muita qualidade nutricional, ela pode ajudar-nos na questão da saúde e bem-estar das nossas populações.
Aí nós temos a semente natural, o óleo produzido por essa semente, que é um óleo riquíssimo, tá? Tem alta concentração de ômega 3, ômega 6, é um óleo com alta qualidade nutricional. E o pozinho ali atrás é a proteína de cannabis, que tem quase todos os aminoácidos essenciais. Aliás, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então é uma semente, é o pó proteico, né? A torta de cannabis. Essa parte aí de trás é a proteína da semente de cannabis. A cannabis é uma planta definitivamente de fibra, tanto é que a gente tem o cânhamo, que é uma espécie desenvolvida pelo homem para obtenção de fibra, e na planta de cannabis a gente tem duas fibras. A fibra de fora, que é esse novelo aí na imagem, mais é a nossa direita, e na imagem inferior aí nós temos essa retirada aí da fibra de fora, que é a fibra longa da cannabis, e a fibra interna da cannabis, aí a fibra lenhosa da cannabis. Em ambas as imagens a gente pode perceber. A fibra de fora, que é a fibra de alta qualidade, ela pode ser usada para fazer roupa, para fazer calçado, para fazer roupas inclusive os jeans da própria Levi's, os primeiros jeans que foram criados, eles utilizavam fibra de cannabis, que é uma fibra muito mais resistente que o algodão. Uma fibra de alta resistência, foi utilizada pelas grandes navegações. Foi assim que os portugueses e espanhóis chegaram aqui nas Américas, porque eles tinham corda de cannabis que aguentava o rigor das águas salgadas, das águas dos mares, porque as outras fibras não aguentavam, mas o cânhamo sim, ele resistia à água salgada. Então a fibra de excelente qualidade. Hoje nós temos produção de tecidos finos, tecidos de altíssima qualidade, muito confortáveis, feitos com fibra de cannabis. Nós temos o papel de cannabis. Essa imagem aí foi no laboratório da UFV, no qual nós fizemos aí os primeiros testes, né, os primeiros papéis de cannabis produzidos no Brasil. Vocês notem que estava no meio da pandemia, estou todo cabeludo, barbudo, trabalhando, feliz, porque estava trabalhando com cannabis. E esses aí são os primeiros testes, né, feitos com papel, feitos 100% de cânhamo, dentro do laboratório de celulose e papel da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos o cânhamo, o concreto de cânhamo, que seria o tijolo de cannabis, que pode ser feito com a fibra interna do caule de cannabis. A fibra interna tem um menor valor agregado porque ela não tem a mesma concentração de celulose e tamanho do que a fibra externa. A fibra externa é uma fibra que a gente considera fibra longa. Então tudo que envolve tração mecânica, ou seja, que envolve esforço de tração, é a fibra longa, a fibra externa da cannabis aguenta bem. Então, por exemplo, corda, papéis de alta resistência, papéis que não podem rasgar, tipo papelão, essas coisas assim, você pode usar a fibra de cannabis porque ela tem resistência, porque ela tem essa fibra longa que aguenta a tração. A fibra interna da cannabis, ela não é longa, mas ela tem alta concentração de lignina, que é estrutural e permite a gente fazer isso daí, o concreto de cânhamo, e tem outros usos também, como cama de animais, entre outros. Uma outra coisa que a gente pode fazer com a cannabis é biocombustível, através de uma planta industrial que se chama fast pirólise. A fast pirólise é um processo em que a gente promove a degradação térmica de uma biomassa, sem, contanto, fazer a queima dessa biomassa, porque dentro da planta de fast pirólise não tem oxigênio. Para queimar, a gente precisa de oxigênio. Então, se a gente faz esse processo térmico sem oxigênio, a gente pode gerar gases que podem ser usados para energia, né? São gases combustíveis. A gente gera o biochar, que é um fertilizante que pode ser utilizado inclusive para a terra, né? Para fertilizar a terra. E nós geramos também biocombustíveis, que é a parte líquida, que é a fração líquida. Então, com a fast pirólise, com a planta de fast pirólise, nós separamos o carbono contido nessa biomassa em fase gasosa, fase líquida e fase sólida. E dentro dessa fase líquida, a gente tem o que a gente chama de bioóleo, que seria um petróleo. Não é petróleo, porque petróleo vem de pedra, é o que a gente usa hoje na nossa matriz energética. Nós teríamos o bioóleo, que é equivalente ao petróleo, biocombustível fóssil, só que não é fóssil porque ele é bio, ele é verde, ele é combustível do futuro.
Então, a cannabis ajuda a gente a acessar energias renováveis mais acessíveis e é uma ação direta contra a mudança climática do mundo. Aí, muito importante nós agradecermos, né, aos nossos mestres. Então, esse aí é o grande Ticão, o trator de Deus, cuja eu tive a honra de conhecer antes de sua passagem dessa vida terrena. Nosso queridíssimo Padrinho Sebastião, que ilumina a nossa caminhada sempre. Agradecer também ao povo negro, que foi quem trouxe, né, essa planta para o Brasil, né, que traficado da África trouxe consigo as sementes, e essas sementes colonizaram essa terra, aqui do outro lado do oceano. E se nós temos uma cannabis hoje, né, adaptada a esse clima do Brasil, foi porque os negros trouxeram essas sementes. E trouxeram em suas tranças, trouxeram em seus cabelos, não se podia trazer não se podia trazer uma mala de sementes, né? Eles foram traficados da África, então as sementes que eram importantes ali para eles trançavam nos cabelos. E ali vieram as sementes de cannabis também, como outras sementes, como os feijões, entre outras tantas espécies que nós consumimos hoje no Brasil. Então nós temos que agradecer muito ao povo negro que trouxe essa planta e que é o povo que mais sofre, né, com o proibicionismo, com o encarceramento em massa, com a não regulamentação dessa planta. E agradecer também imensamente ao MovRecan, que é esse movimento, né, que busca a regulamentação da cannabis medicinal e que nos permite estar aqui apresentando esse conteúdo gratuito para vocês e com muito amor, né, que a gente vem aqui, todos nós que viemos construir esse curso, viemos com muito amor. Então, agradecer imensamente ao MovRecan, as pessoas que compõem esse movimento e que nos ajudam aí a construir essa história. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, entre em contato. Eu deixei no meio da apresentação um QR Code que tem o meu contato. Só vocês buscarem aí. Grande abraço a todos.